Assista agora o programa Mais Cidadão. Muito boa tarde, amigos e amigas que nos acompanham todos os sábados, que nos motivam e proporcionam a base necessária para que o nosso trabalho seja cada dia mais valorizado. Afinal, é o dia a dia de vocês que nos assistem que pauta o nosso programa, sempre com temas que podem ajudar vocês ou a comunidade em geral de alguma forma. Hoje nós vamos falar sobre a sua segurança. Como garantir tranquilidade depois de uma longa jornada de trabalho e grande dedicação? Para se ter uma boa qualidade de vida após o fim da carreira profissional, é preciso muito planejamento. A aposentadoria, benefício concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, é um direito de todos aqueles que contribuíram muitos anos com a Previdência Social. Vale lembrar que existem outras formas de garantir uma renda extra durante essa fase da vida e que pode ajudar a trazer mais conforto e segurança nessa etapa. Para falar sobre esse assunto tão decisivo e importante na vida das pessoas, convidamos para participar do nosso programa a advogada previdenciária Tássia Cremasco. Durante a entrevista, a doutora Tássia falou sobre os tipos de aposentadoria oferecidas pela Previdência Social, o INSS, como são feitos os cálculos, esclareceu dúvidas quanto ao terrível fator previdenciário, deu detalhes sobre a desaposentação e muito mais. Tudo para você ficar por dentro deste importante assunto e planejar com segurança o seu futuro, ou seja, o seu descanso merecido. Pessoal, no próximo bloco, uma receita para ninguém botar defeito. Um prato feito com um peixe muito consumido durante essa época do ano. Vocês já devem estar imaginando do que eu estou falando, não é mesmo? Quem pensou no bacalhau, acertou em cheio. No quadro Sabor Cidadão desta semana, a nossa apresentadora Silvia Coelho preparou uma receita irresistível e imperdível, feita especialmente para você. Por isso, não deixe de conferir, é daqui a pouquinho. Acompanhe agora a minha entrevista com a advogada previdenciária doutora Tássia Cremasco e saiba como garantir a sua aposentadoria com muito mais tranquilidade. Confira. Os nossos telespectadores do programa Mais Cidadão sempre pedem que a gente discuta este ou aquele assunto. E a questão da aposentadoria traz muita dúvida e, por isso, nos pediram para abordar esse assunto. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui conversando com a doutora Tássia Proença Cremasco, ela que é especialista em direito do trabalho, em direito previdenciário. Tudo bom, Tássia? Tudo bem, professor. Obrigado por ter vindo aqui falar com os nossos telespectadores. Como você sabe, ao longo da sua vida profissional, você deve receber inúmeros casos de dúvidas de pessoas que não sabem, por exemplo, as leis e os tipos que a aposentadoria existe no Brasil. O mais comum são as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade, ela vai ser concedida quando o homem tiver 65 anos e a mulher quando completar 60 anos de idade. O tempo de contribuição exigido, mínimo, são 15 anos de contribuição. Tá? Agora, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem que ter 35 anos, o homem tem que ter 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição. Nesses casos, não se exige a idade mínima. Então, a pessoa que contribuiu 30 anos, a mulher, ou 35, o homem, pode aposentar. Mas daí entra o tal do fator previdenciário. Vamos falar sobre essa coisa daqui a pouco, tá bom? Como é que calcula a aposentadoria dessa pessoa? Quanto que ela vai receber? Sobre que valores é feito este cálculo? E vamos dizer assim, quanto tempo demora entre a entrevista com o INSS para levar o processo adiante e o recebimento desses valores? Tá.
Olha, hoje tem demorado bastante, porque o agendamento tem sido dificultado. Então, as pessoas buscam agendar uma data. Primeiro, não adianta chegar no INSS e querer a concessão da aposentadoria. Tem que ter uma data agendada previamente. Tá. Então, ou pelo telefone 135, ou através do site, a pessoa pode agendar esse horário para comparecer. Isso aí tem demorado quanto tempo, mais ou menos? Em média, 3 meses, 4 meses. Tá. Né, que é o tempo que demora para conseguir uma data. E depois que ele chegou lá, conseguiu essa data, tal, ele leva os documentos. Se tiver tudo certinho, quanto tempo demora para sair a concessão? Acredito que em média 1 mês esteja demorando. Quer dizer que essa então resposta. entre 4 e 5 meses você resolve o problema. Já chegou a demorar uns 2 anos isso, né? Não, melhorou sim o tempo. Ainda não é o perfeito, mas não é o ideal, mas já melhorou a demora. Então, em termos de contribuição, se a pessoa tem todas as contribuições, comprova isso e tem o fundo de garantia, todas aquelas coisas que de fato levam ao reconhecimento de um vínculo empregatício, carteira de trabalho, etc. Então, esse é o caso talvez mais fácil de resolver, né? É porque o INSS ele tem o CNIS. O que é o CNIS? É o Cadastro Nacional de Informação Social. Lá está constando toda a vida de contribuição do trabalhador. É para constar. Mas muitas vezes esse cadastro está falho, está faltando alguns períodos lá que a pessoa trabalhou, mas não tem as contribuições registradas. Sei. Então, nesse caso, quando a pessoa vai dar entrada na aposentadoria, talvez ela tenha um pouco de trabalho, porque o INSS vai falar, então você vai ter que comprovar que você trabalhou nesses períodos, que você contribuiu. Entendi. Então, aí que a pessoa vai ter que ir atrás. Por isso que muita gente fica de cabelo em pé, né? Tem que ir atrás de documentos antigos, mas aí ela vai ter que comprovar para o INSS que ela trabalhou porque não está cadastrado lá. E quando, por exemplo, a pessoa trabalhou de fato, mas ela não tinha carteira assinada, como é que faz para reconhecer esse período? Se não tem a carteira assinada, aí ela teria que ter contribuído como um trabalhador autônomo. Se ela não contribuiu, mas eu era empregada, só não me registrou. Então ela tem que fazer uma ação de reconhecimento de vínculo de emprego. Na Justiça do Trabalho. Aí tem que ser na Justiça do Trabalho. As pessoas têm tido problemas junto ao INSS porque muitas vezes elas fazem o processo trabalhista, conseguem provar na Justiça do Trabalho que elas eram empregadas, mas daí quando elas pedem no INSS que esse tempo seja validado, o INSS não reconhece. Bom, no caso dessas contribuições, como é que é calculado o valor da aposentadoria? O cálculo da aposentadoria ele é realizado levando-se em consideração as contribuições que a pessoa fez para o INSS. Desde julho de 94, é o início em que essas contribuições são levadas em consideração, de valores, né? As pessoas, mas não vai contar o que eu trabalhei antes de 94? Vai, como tempo de contribuição, mas para fins de cálculo de benefício... Sim, de 94 para cá. Isso, de julho de 94 para o dia que a pessoa faz o pega pedido. A média de todos esses meses ou 80% delas? São 80% delas. Então, o INSS vai descontar os 20% menores salários de contribuição. Despreza o que é menor e fica com o que é maior. Isso, a média dos 80% maiores salários de contribuição. Essa é a média para... ser concedida a aposentadoria. Daí, dependendo do tipo de aposentadoria, vai ser integral ou proporcional, ou... Digamos, por exemplo, que a pessoa tem 65 anos de idade, homem e 60 mulher, contribuíram com 35 anos e tal. Aí não tem o fator previdenciário. Sim. Quando a pessoa ela atinge a idade, né, a mulher com 60, o homem 65, não tem, o fator previdenciário não pode prejudicar, então não vai ter essa queda. Agora, quem se aposentar, mesmo tendo tempo, então as pessoas, eu atingi 35, a mulher atinge 30, eu aposento integral. Só que esse integral não é integral, porque tem um fator, né? Então vamos explicar agora para o pessoal o que é esse malfadado fator previdenciário. O fator previdenciário é uma fórmula utilizada pelo INSS que ela vai levar em conta a idade da pessoa que está se aposentando, a expectativa de vida do brasileiro e o tempo de contribuição. Então, essa fórmula, ela vai diminuir o valor da aposentadoria. Então, vamos supor que a média de 94 até o dia que a pessoa pede aposentadoria, dos 80% maiores salários, seja R$1.000, a aposentadoria integral para a mulher que completou os 30 anos, seria, na cabeça da pessoa, vai ser R$1.000, integral. Eu contribuí com isso aí. Isso, né? E ainda já está sendo a média, né? Porque às vezes a pessoa no final contribuiu mais, mas quando faz a média, acaba já dando uma diminuída, já começa por aí. Mas daí vai ter a incidência do fator previdenciário, que é essa fórmula que vai diminuir o valor da aposentadoria. A pessoa pode, pelo próprio site do INSS, fazer essa simulação e lá vai aparecer
o fator previdenciário que vai ser aplicado no caso da aposentadoria dela. E para fazer essa simulação, a pessoa precisa ter as contribuições que ela verteu para o INSS desde julho de 94 até o dia que ela pede o benefício. Perfeito, tá. Se ela não tiver os oleris todos, é difícil que a pessoa tenha, ela pode, junto ao INSS, pedir esse cadastro que a gente comentou, que é o CNIS. Esse cadastro pode ser impresso para a pessoa e ela consegue ali ter as informações de todas as contribuições que ela verteu para o INSS. E aí utilizar esses valores para fazer a simulação. As pessoas pensam assim, se eu tenho 15 anos de contribuição e, no caso de mulher, precisa de 30 anos mínimos e o homem de 35, ela tem a ideia de fazer atrasado, pagando multa, etc., fazer as contribuições passadas para poder recompor isso e ter um valor melhor de aposentadoria. É possível isso ou não? O recolhimento das contribuições em atraso, ele é possível desde que o INSS ele reconheça que a pessoa exerceu atividades laborativas. Digamos, por exemplo, que uma pessoa foi dona de uma loja, trabalhou como dona de uma farmácia, alguém que é um microempresário, etc., ou alguém que trabalhou um determinado tempo de forma autônoma, né? Como é que ele comprova esse tempo de trabalho? Ele vai ter que, junto ao INSS, agendar um horário, levar os documentos que ele tem, que comprova efetivo exercício da atividade, o contrato social, notas, os documentos que ele tem, que prova que ele estava em atividade, só não recolheu o INSS. Então, o INSS vai fazer o cálculo dessas contribuições em atraso, com juros, correção, até multa, e a pessoa pode recolher em atraso. Agora, quem não conseguir provar, não consegue recolher não consegue. o atraso. E aquilo que não tinha vínculo empregatício também não consegue. Também não consegue. Tá bom. Tá? Porque quem tem o vínculo, professor, a própria empresa tem que recolher, né? Então, a pessoa que tem o vínculo, a preocupação dela tem que sempre ser em comprovar que ela estava empregada naquele local. Agora, muitas vezes, o empregador não recolhe e aí a pessoa não pode ser punida, apesar que às vezes a gente vê que o INSS acaba arrumando um probleminha na hora dessa pessoa se aposentar. Mas ela vai ter que buscar os direitos dela, porque a obrigação de recolher para os cofres do INSS é do empregador. Do empregador. Né? Bom, e eu queria saber o seguinte, o que é a desaposentação? Então, a desaposentação, ela é uma forma que o trabalhador que se aposentou e continuou a contribuir para o INSS, para que ele possa ter a aposentadoria melhorada. Então, como é que funciona? A pessoa se aposenta e continua a trabalhar. Quando ela continua a trabalhar, necessariamente ela continua a recolher o INSS, continua contribuindo para a Previdência Social. Então, ela já estava aposentada, mas continuou trabalhando em outra atividade, saiu da empresa, arrumou outro emprego e continua recolhendo. Sim, continua recolhendo. Tá. Aí o que ela vai fazer? Ela quer que essas contribuições posteriores à data da aposentadoria também sejam consideradas. Entendi. Então, ela pede a renúncia, o cancelamento da primeira aposentadoria e pede que seja feita uma nova aposentadoria utilizando tudo que ela pagou depois que ela se aposentou. E quando é que a gente sabe se vale a pena ou não entrar nessa perspectiva, vamos dizer assim, nessa prerrogativa da desaposentação? Isso é importante mesmo. É importante que a pessoa veja se no caso dela vale a pena. Pode ser que piore. Pode ser que piore. Tem que ver as contribuições se a média de 94 para cá der um certo valor e ela com a nova contribuição, se ela não tiver um salário muito bom, pode ser que a média piore, né? A gente tem que olhar caso a caso, inclusive a idade da pessoa, porque ela também ficou mais velha, então o fator previdenciário vai melhorar. Então, normalmente melhora. Precisa fazer conta. Mas tem que fazer conta. Isso é possível simular para ver se a aposentadoria anterior é melhor ou não do que a aposentadoria com a renúncia, né? E aí a gente teria que fazer um novo cálculo até quando ela parou de trabalhar para ver se essa média é melhor. Eu queria te agradecer muito e passa para o pessoal aí uma última mensagem sua para os trabalhadores que dependem desse benefício para continuar a sua vida com dignidade. Eu que agradeço, professor. Foi um prazer estar aqui. E a mensagem que eu tenho é que os trabalhadores sempre se informem, busquem informações através dos profissionais da área, informações junto ao INSS, para que sempre se programe. Muitas vezes os jovens não pensam nisso, mas a aposentadoria ela vai chegar para todo mundo, né? Se Deus quiser. E além da aposentadoria, outros benefícios também a pessoa pode ter quando ela contribui para o INSS.